Falar então sobre a presença de Luciane Barbosa Farias, de 37 anos, ou, para os mais íntimos, a dama do tráfico. Repercutiu bastante hoje ao longo do dia essa notícia. Vamos colocar na tela aí a manchete do Estadão, que foi quem trouxe, num primeiro momento, em primeira mão essa notícia, né? Conseguiram ali identificar duas visitas dessa pessoa ao Ministério da Justiça. A produção vai colocar aí essa notícia que saiu no Estadão no primeiro lugar. E aí, ao longo do dia, foram aparecendo outras informações, né? Pode colocar a tela cheia, gente, que aí a gente consegue visualizar melhor. Olha lá. Comando Vermelho no Ministério da Justiça. A dama do tráfico amazonense esteve no ministério de Flávio Dino 2 vezes neste ano. Mulher de um líder do Comando Vermelho, ela foi condenada por associação com a facção. Ministério diz que não sabia. Adriano Janturco, eu vou começar por aí agora. Como é que você acompanhou essa notícia? A gente tem outras informações aqui que eu vou soltar ao longo dos comentários, mas eu queria que a primeira manifestação fosse sua, como um estrangeiro radicado aqui no Brasil. Como é que vê isso? Não respondo como estrangeiro, respondo como comentarista, ou cientista político, ou professor. O que dizer, Renato, assim, é tão absurdo, é tão grave, que parece que, assim, não há nem comentários a fazer, é algo evidente, não há ninguém que possa achar isso, algum lado positivo nisso. E aí fica realmente, por um lado, só a indignação mesmo, né? Agora, tentando comentar algo de conteúdo, eu diria assim, que tem várias coisas. Isso, primeiro, lança, no mínimo, estou tentando ser gentil e não ser preso também, lança alguma suspeita sobre possíveis conexões, que, no mínimo, tem que ser investigadas. Não é de hoje que alguns fenômenos lançam algumas suspeitas sobre algumas possíveis ligações. Se você olhar alguns acontecimentos mais recentes e outros menos, e ligar os pontinhos, essas suspeitas aumentam. E já vários analistas apontaram o dedo e mostraram possíveis ligações. Isso, no mínimo, é uma suspeita razoável, legítima, e no mínimo deveria ser investigado. Okay? Não tenho muita esperança que será investigado. Okay? E, inclusive, investigado por quem? Aí chegamos a um outro nível das possíveis ligações. Investigado pelo judiciário, por alguns juízes específicos. Que muitas vezes também acontecem casos também muito peculiares. Que, de novo, surpreendem, indignam a população. Quando você vê eventos como quando alguns juízes soltam alguns notórios e perigosíssimos criminosos, ou liberam os helicópteros deles, os bens deles, etc. Ou, recentemente, pessoas ligadas ao terrorismo internacional, que foram pegas, que declararam publicamente, abertamente, transparentemente tudo, como funciona a rede de ligações internacionais do terrorismo, a forma de recrutamento de brasileiros para ligações com Hezbollah, etc. E depois, misteriosamente, essas pessoas são soltas, né? Assim, à luz do dia. E não acontece nada com tudo isso. Então, no mínimo, aqui estamos na frente de algo muito perigoso que deveria ser investigado. Porque a hipótese pior é que não se trate só de algumas ligações pontuais, mas que realmente às vezes parece que nós vivemos numa cleptocracia total, né, de forma geral, mais que numa democracia formal, na verdade. Quando você vai ver, e aí o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção sobre isso se fala muito do combate ao crime, da segurança pública, da criminalidade organizada, etc. E há dois lados, né, mais polarizados, mais coloridos, entre aspas. Aquele lado do bandido bom e bandido morto, e o lado do bandidinho, coitadinho, vítima da sociedade. Bom, esses dois lados ficam lados de torcida mesmo, autorreferenciais, cada um grita contra o outro, etc. Mas quando você vai ver os dados,
os dados parecem, e sim, ninguém olha os dados, mas os dados parecem dar algumas pistas bem interessantes. Então, por exemplo, se fala muito de o Brasil prende demais, no Brasil tem punitivismo. Essas frases repetidas a papagaio não têm respaldo nenhum nos dados. Onde? Prende demais em que sentido? E prende demais em quem? Se tiver muito crime, tem que prender mesmo. Então o problema não é se prende mais, é se tem muito crime. E se prende mais em relação ao crime que tem. Vocês viram o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando descriminalizaram alguns crimes menores, ou rebaixaram a penalidade para alguns crimes menores, e o que aconteceu? Prenderam de menos, e obviamente, paralelamente, aumentou o número de crimes. Então, não necessariamente prender menos gera um efeito positivo. Ah, mas tem superlotação nas prisões. Verdade. Mas por quê? Tem poucas prisões demais. Só que é um fato objetivo, números à mão. Pelo número de presos que tem poucas prisões. Só que este é um discurso que politicamente hoje não pode ser feito mais. Não paga politicamente. E aí quando você vai ver a pena e a certeza da pena, mesma coisa. No Brasil não tem nem prisão perpétua. Sabem qual é o continente onde tem mais países que não prevêem a prisão perpétua? América Latina. E qual é, casualmente, o continente mais perigoso do mundo, com a maior taxa de homicídios do mundo? América Latina. Quando você compara a maioridade penal, também no Brasil é muito alta a respeito em comparação a outros países, onde a maioridade penal é muito mais baixa. Etc, etc, etc. Poderíamos todos esses absurdos de saidinha de Natal, da festa do pai, da mamãe, etc, tal, de regimes de progressão, de benefício, etc. Isso simplesmente não existe, a saidinha de nada. Isso não é normal. Não existe isso. Isso não é garantismo. É pior. Né? E aí o que acontece? Você tem, isso é sobre a pena, e depois o último ponto que eu ia chamar é sobre a certeza da pena. Quando você vê e cruza a probabilidade de, por exemplo, homicídios, né, de descobrir a autoria de um homicídio, e depois a probabilidade de ser pego para isso, de ser processado por isso, de ser considerado culpado, de ser preso e de continuar na prisão, a probabilidade agregada final é cerca de 8% no Brasil. O que significa? Que compensa, que o crime compensa. Porque a certeza da pena não existe, é a certeza da impunidade. E na literatura científica, ainda mais que a pena, a gravidade da pena, a severidade da pena, o que garante, o que inibe mais o crime é exatamente a certeza da pena. E hoje no Brasil há a certeza oposta, a certeza da impunidade, a certeza que não será punido. Só 8% dos homicídios. Então eu me pergunto, afinal, na verdade, como é possível que, não obstante a taxa de homicídio seja per capita seja relativamente muito alta em comparação a outros países do mundo, como é que não é mais alta ainda? Porque quando você vê que a mulher de um dos chefes das maiores organizações criminosas do país está lá sendo recebida, etc. e tal, mais de uma vez, inclusive, isso explicitamente, publicamente, qual é a mensagem que se passa para os demais? Então, está liberado tudo. Então, precisamos fundamentar este debate sobre o crime organizado e a segurança pública em dados, em comparações internacionais, e ver como andam os outros países, o que fazem os outros países, e menos em jargões repetidos a papagaio. E sobre essa análise que o Jean Turco citou, né, que o criminoso ele faz uma conta ali, ele é racional na decisão dele de se tornar criminoso. Bom, se a chance de eu ser pego é tão pequena, é o resumo daquela frase, né, o crime compensa. E sobre isso nós já fizemos uma trilogia chamada Entre Lobos, disponível na nossa plataforma para assinantes, que vale muito a pena. A gente faz um mergulho nessa questão toda da criminalidade no Brasil. Eu recomendo aí a todos que estão nos assistindo. Vamos dar mais detalhes aqui então sobre a Luciane Barbosa. A produção pode colocar na tela aí aquela foto que nós temos dos dois, que traz aí a ficha, né, de cada um. Condenações, né, quais são as acusações contra cada um. O tal do líder do Comando Vermelho é conhecido como Tio Patinhas, olha só. E ela é a esposa do Tio Patinhas.
A Luciane, ela era apontada como o braço direito, o braço financeiro do Comando Vermelho e responsável por lavar o dinheiro da facção. Segundo o Estadão, né, foi condenada a 10 anos pelos mesmos crimes do marido. Mesmo assim, foi recebida 2 vezes este ano por auxiliares do ministro da Justiça, Flávio Dino, em Brasília, conforme revelou o Estadão nesta segunda-feira, dia 13. O nome dela não consta na agenda oficial das autoridades. O Ministério da Justiça admite que a cidadã, como se referem a Luciane, foi recebida por secretários do ministro Dino, mas afirma que ela integrou uma comitiva e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. Só que tem o seguinte, Lobauer, além do Ministério da Justiça, a Luciane frequentou outros ministérios também. Ela esteve, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos aí a reportagem do jornal Metrópolis trazendo essa manchete através do Igor Gadelha. Olha lá, esposa de líder do CV, do Comando Vermelho, também esteve no Ministério dos Direitos Humanos, com foto e tudo. Tem foto dela também, sabe com quem, Luiz Felipe? Guilherme Boulos. É a próxima foto que nós temos aí, publicada num perfil dessa associação que, em tese, ela estaria representando nessas visitas. E outra figura que tirou foto com a Luciane foi André Janones, colega do Luiz Felipe lá na Câmara dos Deputados. Tá aí. Tá fazendo esse comentário para me humilhar, né? Pô, que ambiente de trabalho tóxico. É só para ouvir a sua reação. Ambiente de trabalho tóxico que eu tô, isso aqui é... Eu aposto que você prefere a companhia aqui do Lobauer como colega de estúdio. Então tá aí o Janones também, que ficou famoso também recentemente por admitir que fez fake news durante as eleições. Não que isso fosse necessário, né, essa admissão dele, mas colocou isso em livro e tem foto também dele com a dama do tráfico. Antes de passar aqui pelo Lobauer e fazer o comentário dele, vamos ver a reação do Flávio Dino, que foi ao Twitter hoje para se expressar em relação a isso. Demorou um pouco, né? Mas, em um dado momento, ele falou, olha lá, nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência em outro local, não se realizou no gabinete dele. Sobre a audiência em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a verdadeira história no Twitter do Elias Vaz. Lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por aí, por conta de vil politicagem. Lobauer, te convenceu aí a resposta do Dino? Renato, eu não vou entrar no... Eu vou partir do geral para o particular. Eu vou chegar no Dino. Eu acho que vale muito a pena o seguinte, assim como no programa passado a gente viu uma questão do Enem, e a questão não era... O debate não era sobre a questão do Enem, mas é sobre um dos maiores problemas brasileiros, que é o que o Ferrugem chamou de gap de informação, que é a formação dos quadros das escolas, dos livros escolares, do conteúdo de material escolar, do que as crianças e os adolescentes estão estudando, para se transformarem em cidadãos para o bem do país. Está tudo errado e é o maior problema brasileiro. O segundo maior problema, na minha opinião, é a contravenção. Quando eu era mais moleque, 40 anos atrás, eu lembro que a gente via o Ivo Noal, a gente via o Castor de Andrade, que eram bicheiros, que comandavam o carnaval, e aquilo era já a convivência da nossa cultura com a contravenção. De lá para cá, eu posso te garantir, não precisa nem de estatística, que o negócio cresceu de forma exponencial. O Brasil é um país que está contaminado pela contravenção. Então, quando você vê uma moça como essa aí, todas essas informações escancaradas, quando você vê um estudo da Universidade Federal do Pará, que eu tenho, que mostra o mapa da Amazônia, com todos os comandos de contravenção que tomam conta da Amazônia para garimpo, madeira ilegal, etc. Comando Vermelho. Inclusive, ela é do Amazonas, PCC, né? Justamente. Enquanto a gente fica aqui discutindo ONG, discutindo se está derrubando uma árvore, ou quanto de índio tem que ter, quanto de terra tem que ter de índio, a contravenção já tomou conta de toda a região amazônica. Família do Norte, Família Terror do Amapá, Comando Vermelho,
PCC, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que tem entrada no Brasil, facções bolivianas, está tudo mapeado pela Universidade Federal do Pará. O Hezbollah está aqui. Bom, isso já vai além, né? Hamas também. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a contravenção é um problema muito grave. Nós convivemos com pessoas. Nós almoçamos nos restaurantes, que a gente vai aqui, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, do seu lado está sentado um contraventor grande, em todas as atividades. Para citar uma qualquer, eu trabalhei anos com defesa vegetal, com defensivos agrícolas, eles são potência agrícola, 20% da utilização de produtos de defesa vegetal no Brasil são origens de contrabando, roubo, desvio e falsificação. 20% dos defensivos agrícolas. Um mercado de 12 bilhões de dólares. 1 bi só de importação ilegal, quer dizer, contrabando. E você não traz defensivo agrícola com chip no seu bolso, você está com carreta de 6 eixos. Então ninguém viu. Passou pela Bolívia e pelo Paraguai e ninguém viu. Estou dando um exemplo para dizer o seguinte, a contravenção está em toda parte. No Congresso Nacional, a gente sabe que uma boa parte dos nossos representantes eleitos está envolvido com a contravenção. E o extremo da conversa é o México. Se a gente não fizer nada, eu não sei, não acredito, voltando na tua pergunta, não acredito que esse ministro da Justiça, que esse governo, com esse partido líder, com o perfil das figuras que comandam esse governo, vai fazer alguma coisa, mesmo porque, pelas fotografias, convivem. Se você quiser resgatar a história, vamos relembrar o que aconteceu com o Celso Daniel. Para pegar só um exemplo. Então nós estamos diante de um quadro que é o seguinte, se a gente não enfrentar isso, eu não sei nem dizer como, não é pelas instituições oficiais, porque o Ministério da Justiça, como disse o Jean Turco, deveria ser a instituição primeira para tratar desse assunto, onde está a polícia, tá certo? Mas se está conversando e está recebendo esse tipo de gente, olha o tamanho do problema que a gente tem. O resultado, Renato, se nada for feito, infelizmente a gente tem que ver a vida de forma positiva, mas infelizmente eu acho que não vai ser feito enquanto a gente tiver essas lideranças daí, é virar o México. O México é um país hoje que tem regiões que você não entra mais. Está na mão dos cartéis. A gente pode dizer, mais ou menos, que já há regiões no Brasil, na Amazônia com certeza, e na Baixada Fluminense pode-se dizer que sim, que é onde o Estado não entra mais. Um oficial de justiça não consegue mais entrar. Pô, a ministra, outro dia, foi lá sem capacete, porque é a regra do tráfico. Então, Que ela tinha que andar de moto sem capacete. Pô, mas você estava sem capacete? Não, é que lá não pode. e as imagens... É regra. A gente tem imagens de meses atrás do ministro entrando na favela da Maré, não era isso? Tranquilamente. Fazendo o que exatamente? Não ficou muito claro, etc. Então, assim, a gente pode resgatar várias passagens desse governo, mas de outras passagens dos últimos 20, 30 anos, mas dos últimos 20, certamente, que você vê que a contravenção está em todos os lugares. Para não me estender demais, se você vê o consumo de energia do Brasil, geral, tira 15%, que é o desperdício da média dos países da OCDE. Pega aí esse montante de energia e coloca sobre o PIB oficial do Brasil, só cabe metade. O PIB só dá para metade. A outra metade da energia do país foi usada para alguma coisa. Foi usada pela contravenção. Estou falando de todos os tipos. Inclusive o industrial que não pagou, ou aquele que não tem meia nota. Tudo é contravenção. O que eu quero dizer é que a contravenção está nas nossas vidas cada vez mais. E se a gente não tiver alguma maneira de enfrentar isso, nós temos um problema.